Ei, gente, boa tarde. A gente podia ir testando o som enquanto o Marco não entra. A gente podia ir testando o som enquanto o Marco não entra. É, tá funcionando direitinho o som? Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Tudo certo? Ótimo. Só tô esperando o Marco entrar aqui na live pra gente começar. Mercedes apontou que tá sem som. Não é porque eu não tava falando, não? Tá ouvindo certinho agora? Tá com algum problema no som? Ah, então tá bom. Ô, Guilherme, é professor Marco. Eu entrei, mas acho que eu entrei como participante, é isso mesmo? Ô, Aí, agora sim. tudo bom, Marco? Tudo bom? E você, Guilherme, né? Tudo ótimo. Então tá bom. Já que parece que o áudio tá certinho, né? O pessoal tá falando aqui que tá bom. Você tá me ouvindo bem daí? Sim, sim, perfeitamente. Beleza, então. Antes da gente começar essa live, eu queria falar para a galera que está assistindo a gente um pouco sobre o grupo de pesquisa, né? E dessa iniciativa. Essa iniciativa de rodada de lives se dá em decorrência do coronavírus, né? Que a gente não consegue atuar pessoalmente. E o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, ele é um grupo que se propõe a atuar tanto com pesquisa, ensino e extensão, e essa rodada de lives é mais um braço da extensão que a gente tem é, desde 2018 com professores e alunos do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos do município de Vitória, e desde o ano passado também a gente tem participado com o EJA estadual, né? E aí a gente decidiu fazer essa rodada de lives. O grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, ele é coordenado pela professora Lívia Moraes e pelo professor Rafael Belan.
a professora Lívia das Ciências Sociais e da pós-graduação da Política Social, da qual sou aluno, professor Rafael Belan, da Comunicação Social, do jornalismo, né? E essa live de hoje tem como tema Heróis por Necessidade, o trabalho dos entregadores de aplicativo em tempos de Covid-19, que você vai contribuir com a gente. E para o pessoal de casa saber um pouco sobre você, eu vou fazer uma breve apresentação. Depois você vai ter de 20 a 30 minutos para falar, livre. E aí, para a galera que está acompanhando a gente, tem uma caixinha de pergunta. Qualquer coisa pode fazer a pergunta tanto na caixinha quanto nos comentários. Não tem nenhum problema de fazer nos comentários. Depois a gente faz uma divisão em bloco e faz transmite a pergunta, né, para você responder. Perfeito. Bom, o professor Marco, que está aqui com a gente, ele é professor e pesquisador de administração de empresas, graduado, mestre e doutor pela PUC São Paulo e atualmente faz pós-doutorado em Sociologia do Trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sob orientação do professor Ricardo Antunes. No mestrado, estudou as micro e pequenas empresas no contexto toyotista e no doutorado pesquisou os movimentos de resistência e consentimento dos trabalhadores da Embraer e hoje, no pós-doutorado, investiga o trabalho no âmbito da indústria 4.0, da economia de plataforma e do trabalho uberizado. Bom, essa foi uma breve apresentação do professor Marco. Agora está com você. E uma outra coisa que eu queria dizer, né? A gente tem 1 hora de live. Com 1 hora, a live cai. Então, a gente tem que se atentar nesse tempo. Tá bem? E depois vai ser disponibilizado no YouTube. Vamos lá, Perfeito. então? Beleza, Marcos. Vamos lá. Muito obrigado, Guilherme. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, conheço a Lívia há muito tempo, né? Já dividimos o tema da Embraer, né? Ela defendeu a sua tese antes do que eu, mas nos conhecemos nos estudos sobre a Embraer. Então, gostaria de agradecê-los, a turma do grupo, em especial a Lívia e o Rafael. Muito obrigado, Guilherme, por essa oportunidade. Com certeza, o tema do trabalho plataformizado, do trabalho uberizado, é um tema muito importante, e principalmente agora, numa crise sanitária que deslanchou nesta grande crise que estamos vivendo, e com certeza muitos estão percebendo agora esses trabalhadores invisíveis, né, que não são mais invisíveis nas ruas, sendo chamados muitas vezes de heróis, né? E por isso que nós colocamos esta ideia de heróis por necessidade, né? Porque realmente eles estão trabalhando muito mais pela sobrevivência deles do que exatamente prestando um serviço essencial para uma população que necessita estar em isolamento, né? Com certeza esses trabalhadores também deveriam estar em isolamento. A minha breve explanação aqui, eu dividi em 3 grandes temas para facilitar, né, a didática do conteúdo. Primeiro, eu quero abordar o tema do trabalho digital. Depois, é claro, vou falar sobre gestão algorítmica, né, a gestão algorítmica ou a gestão através de plataformas. E também vou falar um pouquinho das resistências, né, onde há trabalho, principalmente trabalho capitalista, há resistências e luta, né? Então, esses são os 3 grandes temas, e eu vou abordando-os com alguns exemplos que as pesquisas de campo que nós temos realizado têm nos trazido, né? Lembrando que eu faço pós-doutorado no IFISH, da Unicamp, com o professor Ricardo Antunes, e todo este material que nós temos pesquisado e desenvolvido, né, faz parte desse meu pós-doutoramento, né, em parceria com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região de Campinas. Estamos estudando, num tema maior, a indústria 4.0. Né? Só para situar os ouvintes e as ouvintes,
né, o trabalho digital, o trabalho plataformizado, né, a plataformização do trabalho, ela está dentro do que muitos têm chamado da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial. É por isso que este tema amplo, né, a quarta revolução industrial, envolve outros temas, né, como robótica, nanotecnologia, né, mas nós estamos dentro do tema do trabalho uberizado ou plataformização do trabalho. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui algumas colinhas para facilitar, porque nós temos alguns números também, informações importantes. O trabalho, o termo mais utilizado pela mídia e muitas vezes também na academia é a ideia da uberização do trabalho. Porém, nós percebemos com o caminhar desse desenvolvimento dessas empresas que produzem e reproduzem esse tipo de trabalho, né, esse universo é muito mais amplo do que, digamos, o trabalho que a Uber representa. É claro que é interessante falarmos de uberização, pois estamos possivelmente em uma nova ruptura, no sentido, não no sentido do capitalismo, né? Nós estamos falando de trabalho capitalista, né? Mas no sentido de uma nova grande reestruturação, né, produtiva e do trabalho. Se o Fordismo no passado caracterizou, né, a organização e o controle do trabalho, posteriormente, nos anos 70, o toyotismo, então realmente a uberização do trabalho, ela dá sequência ao mundo do automóvel, do transporte, né, para caracterizar essas transformações características do capitalismo, sempre buscando novos excedentes de capital, né? Então, pessoal, eu tenho definido, né, a plataformização do trabalho, eu e muitos pesquisadores, como o melhor termo para caracterizar essas novas transformações que o universo do trabalho tem passado. A plataformização, ela dá conta, digamos, de explicar melhor, porque trabalho intermediado por plataforma não se restringe ao trabalho presencial, como eu estava falando, da Uber, ou mesmo dos entregadores de alimentos ou produtos, como nós conhecemos e estamos agora acostumados a utilizar esse serviço, né? Mas, de uma maneira geral, nós podemos caracterizar o trabalho, a plataformização de trabalho, com 5 tipos, né, grandes conjuntos de formas de trabalho, né? Primeiro, trabalho dentro do universo do trabalho digital, é claro. Então, assim, vamos falar que a plataformização do trabalho, ela está dentro do universo do trabalho digital. Então, trabalho digital, nós podemos falar na Mechanical Turk, né, que é um site, uma plataforma, melhor dizendo, da Amazon, né, que qualquer um de nós pode facilmente preencher alguns requisitos, tendo um computador na sua casa ou um celular, com pequenos treinamentos você está apto, sem nenhum processo de seleção, é claro, você está apto para trabalhar quando quiser na Mechanical Turk, normalmente produzindo ou contribuindo para melhorar a inteligência artificial, né? Então nós chamamos de microtrabalho digital. É como se fosse uma linha de produção global, onde pessoas são fragmentadas para executar pequenas tarefas que vão contribuir no auxílio à operação, ao funcionamento da inteligência artificial, né? É um tema também muito interessante, mas a inteligência artificial está muito longe de eliminar o trabalho, como alguns prometem aí, o fim do trabalho, né? A inteligência artificial, ela depende enormemente do trabalho humano, né? É um trabalho também precarizado, é um microtrabalho, mas é um trabalho feito nas nuvens, digital, né? Também organizado e controlado por uma plataforma. Além do trabalho digital nas nuvens, característico da Mechanical Turk, mas não apenas dela, nós temos também a MicroWorks ou a ClickWork, que você
rapidamente pode se cadastrar e fazer parte dessa linha de produção global e auxiliar essas empresas a produzirem inteligência artificial. Não é apenas inteligência artificial, essas plataformas também disponibilizam trabalhos, microtrabalhos, normalmente preenchimento de notas fiscais, né, alguns transcrever áudios, né, ou mesmo até filtros que tanto o Facebook como o Instagram precisam de pessoas filtrando os seus conteúdos e tudo mais, né? Então, além desse trabalho digital intermediado por plataforma, nós também temos o que nós conhecemos mais, né? Mesmo porque a Mechanical Turk ainda não funciona no Brasil remunerando seus trabalhadores com dinheiro, com salário, né? com pagamento. Aqui há trocas de bonificações para serem utilizadas na loja online da Amazon, né? Mas nos Estados Unidos e outros países, esses sites já estão operando, né? Remunerando seus trabalhadores e assim por diante. O trabalho digital presencial, né, ele também é trabalho digital, mas ele precisa da presença do trabalhador, é o que nós conhecemos melhor, que é o trabalho do motorista da Uber, é o trabalho do entregador da Rappi, do iFood, né, ou da Deliveroo, que atua em outros países, por exemplo, né? Nesse trabalho presencial, não excluímos também os trabalhos que necessitam de maiores de especializações e qualificações, como, por exemplo, o trabalho de um profissional autônomo da medicina, por exemplo, né? Nós temos a Nomad Health, né, que tem milhares de médicos disponíveis trabalhando, oferecendo o seu trabalho através de plataformas através do intermédio de plataformas, né? Nós temos também a Talent, que é uma empresa londrina, né, que também precisa de trabalhadores com especialização e qualificação, né, mas precisa desse trabalhador de forma presencial. Além então já falamos do trabalho nas nuvens, do trabalho digital presencial, e nós temos também as empresas que utilizam o trabalho, o que nós chamamos, né, que promovem, né, o trabalho de consumo, né? Então, quando nós estamos no Facebook ou no próprio Instagram, nós estamos sempre trabalhando, não remunerados, né, mas nós estamos sempre postando fotos, nós estamos compartilhando conteúdos, escrevendo textos, né? Então, há na plataformização do trabalho também, amplia-se o trabalho de consumo, que já é estudado desde os anos 70, principalmente dentro da teoria da reprodução social, né? Então, é mais uma forma de trabalho que se expande dentro da plataformização do trabalho, né? Um grande exemplo, podemos falar da TripAdvisor, né, que nós avaliamos nossos hotéis que passamos, nossas viagens, nossos pontos turísticos, gratuitamente, né? Essas empresas, nós não podemos falar de trabalho, digamos, capitalista, porque não há uma remuneração, né? Tampouco há um controle efetivo sobre esses trabalhadores. Mas o que nós percebemos é que, ao trabalharmos para uma TripAdvisor, né, nós estamos competindo com fotógrafos profissionais, né, com profissionais do turismo, né? Então, são novas formas de trabalho que não necessariamente são trabalhos característicos de uma relação capital-trabalho, mas que elas, no mínimo, vão estar barateando o trabalho de profissionais que estejam dentro da lógica da relação capital-trabalho, da relação capitalista de trabalho, né? Então, ela também contribui no sentido de precarizar profissões, digamos, tradicionais, né? Existem também, nós não podemos nos esquecer, né, de empresas como a Upwork, a Fiverr, né, ou a Guru, que elas estão também dentro da ideia de trabalho nas nuvens, mas daí nós já estamos falando de trabalhos mais de freelancers, né, trabalhos que também exigem um nível de especialização e qualificação diferentes do que a Mechanical Turk exige nas microtarefas que temos que realizar,
Tá? Mas não nos esquecemos, e isso é muito importante, né, segundo alguns recentes estudos feitos na Europa, né, há mais trabalhadores em situação remota, ou seja, sendo organizados e controlados, sendo geridos de forma remota, via celulares, assim como os trabalhadores da Uber, da Mechanical Turk e etc., né? Só que são trabalhadores de empresas não necessariamente deste setor que muitos chamam de economia de plataforma. São empresas tradicionais, mas que estão vendo, né, na capacidade de gestão desses novos sistemas, dessas plataformas, né, uma alternativa para também ampliar o controle sobre trabalho e o trabalhador. Portanto, não são apenas as empresas da economia de plataforma que estão fazendo uso da tecnologia das plataformas, digamos assim, para controlar o trabalho. Tá? Por fim, dentro dessa ideia de classificação do trabalho digital, nós lembramos também que existem as empresas como Airbnb, como eBay, né, como o próprio Mercado Livre, né, que são empresas que não há trabalho intermediado por plataforma. Né? O que elas realmente fazem é como um classificado digital. Né? As pessoas locam produtos, locam bens, né, ou vendem, e as plataformas auxiliam nesse encontro entre consumidores e vendedores. Né? Mas nessas empresas, Airbnb, Zascar, Mercado Livre, não há realmente uma relação uma relação de trabalho intermediada por plataformas. Tá? Então, vejam, tanto as empresas que produzem e reproduzem trabalho digital, seja um trabalho digital nas nuvens, sem necessidade de qualificação ou com necessidade de qualificação, né? As empresas que ofertam e reproduzem trabalho digital que exigem a presença do trabalhador ou da trabalhadora, né, como a Uber, a 99 e tantas outras, né? E as empresas tradicionais que estão fazendo uso dessas novas tecnologias, né, nós estamos falando de relação de trabalho, capital-trabalho. Nós estamos falando de produção de valor. Né? Nós não conseguimos encontrar produção de valor direta nas empresas como o Airbnb. Né? Não há ali uma relação entre os usuários, uma relação de capital-trabalho. Portanto, nós estamos muito mais preocupados com as empresas que realmente estão transformando, sem transformar, né, as relações capital-trabalho, né, que realmente estão transformando o trabalho, né, que promovem essa metamorfose do trabalho, é o foco das nossas pesquisas. Né? Não nos interessamos muito, neste momento, pelas empresas onde não há uma relação capital-trabalho camuflada, como existe na Uber, na Mechanical Turk, ou em outras empresas que produzem e reproduzem o trabalho plataformizado, o trabalho uberizado. Portanto, pessoal, caracterizado um pouco este universo do trabalho digital intermediado por plataformas, gostaria de falar um pouco da dimensão, né, desta capacidade de gestão dessas organizações. O Marx já deixou claro, né, nos seus estudos, né, que o capitalismo ele depende dos trabalhadores livres para vender o seu tempo de trabalho. Mas não se esqueçam que somos impedidos de ganhar a vida de outra forma. Né? E esta é a questão fundamental que revela, né, o quão hoje, num sistema capitalista hegemônico que vivemos, né, sem grandes alternativas, né, cada vez mais não existe outra forma de sobreviver a não ser a dependência de uma empresa. Né? Ainda mais vivendo em tempos de neoliberalismo, onde o Estado é cada vez mais reduzido para a classe trabalhadora, né? Porque o Estado é gigante para a elite, digamos assim, para a burguesia, né? Mas o Estado mínimo, a austeridade que ronda os países centrais e os países periféricos desde os anos 70, acabam também tirando a possibilidade da sobrevivência das pessoas para além das empresas.
quando você tinha um Estado realmente que dava este auxílio, digamos assim. No capitalismo neoliberal, esse dilema é radicalizado, né? Porque o Estado mínimo não há uma alternativa de sobrevivência a não ser através das empresas. E é muito importante, porque aí, né, como a Virginia Fontes deixa claro em um artigo que ela escreveu sobre a uberização em 2017, né, a empresa, dentro dessa conjuntura neoliberal, ela torna-se, né, ela se torna a referência à subsistência exclusiva, né? Ela é exclusiva para garantir a subsistência dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Portanto, veja, Tom Slee, no seu livro A Uberização, né, ele demonstra, dentre vários temas, como que as empresas, que no seu livro ele chama de economia de plataforma e não de plataformização do trabalho ou empresas plataforma, né, o Slee deixa claro como essas empresas realmente cresceram, principalmente a partir da crise de 2008 2009, né, porque não há um processo de seleção nessas empresas, né? Basta você ter um computador que você pode começar a trabalhar para a Mechanical Turk a qualquer momento. Basta você ter uma bicicleta ou locar uma bicicleta, basta alugar um carro ou comprar uma moto, né? Basta ter um celular e você já está apto para trabalhar, para produzir valor para essas empresas. Não há praticamente um processo de seleção, tanto nas empresas como o Uber, onde os motoristas, né, estamos falando dos motoristas, mas também no caso dos entregadores, não há processo de seleção. Então, o que nós encontramos nas ruas ultimamente, né, nós falamos com 40 trabalhadores e trabalhadoras, entregadoras desde o começo de abril até agora, né, e nós percebemos a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras desempregados durante a pandemia, né, que foram desempregados, agora demitidos recentemente, e que viram a única solução para a sua sobrevivência é alugar uma bicicleta do Itaú e prestar serviços de entrega para a Rappi ou para o iFood, por exemplo. Também encontramos muitos motoristas da Uber, né, porque por mais que os pedidos tenham crescido para os entregadores nesse momento de isolamento social, né, para os motoristas da Uber não, né, para os motoristas da Uber os pedidos diminuíram muito. Então nós encontramos muitos motoristas também que deixaram o carro estacionado ou pararam de alugar o carro e começaram a dirigir motos e bicicletas para sobreviverem, né? Lembrando que todas essas empresas, elas se dizem empresas de tecnologia, que apenas oferecem a estrutura tecnológica que tem para que prestadores de serviços e consumidores se encontram, né? Então, elas não há trabalhadores formais, contratados, por exemplo, CLT e etc. São todos trabalhadores autônomos. E a remuneração deste trabalho é feita por corrida ou por pedidos entregues. Então, quando você tem menos corridas, quando você tem menos serviços sendo entregues, você tem uma remuneração reduzida, né? Em média, os motoristas de Uber e 99 dizem que perderam até 80% das suas receitas, né? No caso dos entregadores, é muito interessante também, porque, veja, por mais que, ao olharmos para a janela, possamos ver inúmeras motos e bicicletas nas ruas, principalmente agora sem tantos automóveis, né? Nós podemos pensar, nossa, esses trabalhadores estão se dando bem, né? Esses heróis de moto e bicicleta estão se dando bem. Mas, infelizmente, os dados mostram que isso não é verdade, né? Os trabalhadores, principalmente os entregadores, que estamos nos referindo, dizem que perderam cerca de 50% das suas receitas, né? Também, no começo da pandemia, houve um número maior de pedidos, segundo eles. Mas como, né? Muitos trabalhadores demitidos de diversas áreas, sabendo que não há processo de seleção,
basta ter um equipamento ou local e você pode prestar um serviço de entrega, prestar um serviço de entrega, por exemplo, né? Muitos trabalhadores chegaram para trabalhar nessas empresas, né? Então, são números alucinantes. Eu trouxe alguns aqui para vocês, né? Mas eu já vou pegá-los aqui com calma. Eu trago com mais calma aqui, que eles estão aqui, mas todas essas empresas, a Rappi, iFood, dentre outras, que trabalham com entregadores, tiveram aumento de pedidos, mas também você teve aumento da força de trabalho, né? Então, o que aconteceu, né? As empresas estão pagando menos, né? E agora os trabalhadores também estão tendo a demanda por pedidos reduzida, né? Então, não estão ganhando mais, como poderemos analisar, achar por olharmos aí, observarmos tantos trabalhadores na rua. Mas isso não é o que acontece, né? Então, pessoal, vejam, essas empresas, elas utilizam da tecnologia, né, desse avanço tecnológico, né, e elas conseguem ampliar a capacidade de organização e controle dos trabalhadores, né, de uma dimensão que nós nunca vimos antes. Então, enquanto grandes empresas no passado somavam 200, 300 mil trabalhadores, multinacionais como a Siemens, por exemplo, né, hoje você tem essas empresas organizando, controlando o trabalho, né, recebendo o valor desses trabalhadores, né, em milhões, né? A Uber conta com mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras espalhados pelo mundo inteiro, e apenas 22 mil funcionários contratados, né? Então, a tecnologia permitiu a essas empresas explorarem muito mais trabalhadores do que as empresas, digamos, toyotistas, as multinacionais tradicionais, podemos dizer assim, tinham capacidade, né? Então, além de ampliar o controle sobre trabalhadores e trabalhadores, né? Vejam, isso é muito interessante porque o David Harvey já falava disso com as empresas toyotistas, né? A tecnologia permite a essas empresas, né, controlar o trabalhador para além das fábricas, né? Nós todos sabemos a importância da reunião dos trabalhadores na fábrica para controlar este trabalho, né? Só que não temos mais fábrica, estamos falando de serviços, de produtos intangíveis, né? Mas a tecnologia permitiu agora que as empresas pudessem controlar para além das paredes das fábricas, né? Pudessem controlar pessoas espalhadas no mundo inteiro. E a novidade disso é porque nós estamos conectados 24 horas por dia, né? O nosso celular registra quase tudo que nós fazemos, né? Nós somos monitorados praticamente o tempo todo, né? Recentemente nós adotamos um pequeno cachorro aqui em casa, né? O Batata. E em menos de um dia, né, nós nem tínhamos tirado foto deles ou contado para ninguém pelas redes sociais, etc. Em menos de um dia começamos a receber muitas informações, muitas propagandas, né, de pet shops e etc. Então, vejam, né, a capacidade de vigiar, né, que essas tecnologias permitem às empresas, né? Então, para além disso, essa tecnologia também permite, né, que as empresas conquistem o que nós chamamos de mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, né? A mais-valia absoluta porque ela os trabalhadores intermediados pela plataforma, eles trabalham de 10 a 12 horas por dia no mínimo. A Uber teve que limitar a 12 horas, né, a possibilidade dos seus motoristas estarem conectados ao sistema. Os nossos colegas, os motociclistas, né, para vocês terem uma pequena ideia aqui das nossas pesquisas durante a pandemia, né, de 8 a 10 horas, que estaria mais ou menos dentro aí, né, das 220 horas, digamos, né, formalmente no Brasil, de 8 a 10 horas
22% dos entregadores disseram trabalhar. Mas de 10 a 10 horas a 12 horas por dia, um terço, 33% dos entregadores trabalham de 10 a 12 horas por dia. E mais de 12 horas por dia, 22% desses entregadores paulistanos. Se nós somarmos entre 8 a 12 horas de trabalho por dia, 77% desses trabalhadores estão atuando, né? E não podemos esquecer de dizer que 41% desses trabalhadores estão trabalhando todos os dias, né? 33% 6 dias por semana e 16,7% 5 dias por semana. Ou seja, 90% dos trabalhadores de entrega de alimentos e produtos estão trabalhando entre 5 a 7 dias por semana, né? Então, nós estamos vivendo, né, a tecnologia praticamente permitiu que nós retroagíssemos a um sistema pré-capitalista, onde ainda os trabalhadores e trabalhadoras não tinham conquistado os seus direitos, né, direitos básicos, como o limite de jornada de trabalho, né? Então, realmente, nós estamos em uma situação onde, digamos, no Brasil, né, estamos em torno de 5 milhões de trabalhadores intermediados por aplicativos, segundo a PNAD e IBGE, né? Então, vejam, são 5 milhões de trabalhadores que estão trabalhando de forma informal e produzindo muito, né? Então, este aumento da jornada de trabalho desses trabalhadores é a mais-valia absoluta. Mas, mesmo que este mercado seja regulamentado, digamos assim, né, que já acontece em diversos países, né, a Califórnia, com a sua lei AB5, né, tem limitado, tem reconhecido o trabalho desses autônomos como trabalho assalariado, né? Na Inglaterra, a Transport for London também proibiu a Uber de operar por problemas relacionados também ao trabalho, né? Na França, a decisão se o trabalho uberizado ele é um trabalho um trabalho autônomo ou um trabalho assalariado, né, já está no Supremo Tribunal Federal daquele país, né? Outros países avançam também com a regulamentação deste trabalho, né? Mas mesmo que toda essa regulamentação caminhe, nós temos esses trabalhadores considerados autônomos por essas empresas, né, caracterizados como trabalhadores formais, assalariados, né? Mesmo assim, essas tecnologias permitem a essas empresas um avanço na mais-valia relativa, né? Então, aquilo que do tempo do seu trabalho fica com o trabalhador é cada vez mais reduzido, digamos assim, é reduzido cada vez mais, né? E a empresa, o capital consegue avançar, né, no tempo de trabalho dos trabalhadores, ampliando assim a sua capacidade de extração de mais valor. Vejam, nós temos quantos minutinhos ainda, Guilherme? Só para eu me organizar? Guilherme? Oi, quantos minutinhos nós temos? Só para organizar aqui. Acho que o Guilherme está sem som. Daqui a pouco ele fala. Bom, sem problema, vou tocando. Então, pessoal, 20 minutos para 6 horas, tá? Mas vocês me dão um toque quando tiver faltando aí uns 2 minutinhos, por favor. Tá? Quando nós falamos, então, do trabalho plataformizado, a plataformização do trabalho, nós estamos falando em plataformas. As plataformas, o que são plataformas? As plataformas surgiram principalmente com a Web 2.0 no começo desse século. Vocês lembram que a internet ela era estática, precisávamos apertar F4, né, para atualizar as páginas. E não permitia essa interação de usuários com os sites, ou usuários e pessoas, e usuários, né? A plataforma ela surge com a Web 2.0 quando a tecnologia nos permite esta interação entre pessoas e sites. E isso cresce exponencialmente, né? A plataforma nada mais é do que uma infraestrutura digital particular,
né, de empresas, né, ou no caso, por exemplo, também estruturas digitais públicas, né, quando falamos da China, por exemplo, ou de outros países também, né, que possibilitam essa interação entre pessoas e máquinas. Né? Lembre-se, o meio de produção que nós, na economia de plataforma, né, é a plataforma. A plataforma ela trabalha tanto como meio de produção como meio de comunicação. Né? Então, muitos colocam, nossa, mas olha que legal, o capitalismo ele está muito mais humano com a uberização, com a plataformização do trabalho, porque agora os trabalhadores têm mais controle sobre o trabalho, porque eles têm parte, pelo menos, parte dos meios de produção. Eles são donos do automóvel, são donos do celular, são donos da bicicleta, ou assim por diante. Né? Mas na verdade, o meio de produção, né, que determina essa subsunção sobre o trabalho é a plataforma. Né? Então, é a plataforma que permite às empresas esse salto na qualidade de organizar e controlar o trabalho. Tá? E essas plataformas operam por algoritmos. Algoritmo é nada mais, nada menos do que a essência de um computador. É a receita de bolo, né, que já existe antes dos computadores, digamos assim. Nada mais é do que um conjunto de passos definidos, né, estruturados para processar informações, dados e produzir resultados. Então, é dentro desse universo de plataforma e algoritmo que essas empresas estão cada vez mais, que estão tendo saltos na qualidade do controle e organização do trabalho. E por isso permitem a essas empresas uma extração maior de valor, né, não tenha dúvida. E sem contar em uma capacidade muito maior de controlar os trabalhadores, 5 milhões de pessoas e assim por diante. Tá? Joia, joia. Então, só para nós fecharmos aqui algumas coisas, pessoal, né? O Taylor, né, trazendo aqui um pouco para a administração, tá? O Frederick Taylor, né, ele concebeu a ideia, né, que a empresa precisava se apropriar de como produzir, né, e saber transformar aquele conhecimento da classe trabalhadora em um monopólio da gerência. Né? E a gerência ela poderia controlar muito mais o trabalhador, porque só ela saberia, de fato, como deveriam ser executados os trabalhos, as melhores maneiras de se executar cada trabalho. Portanto, hoje vivemos, né, esses trabalhadores, né, da Uber ou os entregadores, por exemplo, né, nós perdemos a grande parte da nossa autonomia. Vejam, enquanto um taxista precisava conhecer, né, São Paulo, trânsito, precisava conhecer lugares perigosos, precisava saber se posicionar, havia uma série de conhecimentos necessários para você ser um bom taxista. Né? Hoje, praticamente todas essas informações estão retidas pela gerência e transformadas em controle via algoritmo. Então, digamos, é o suprassumo que o Taylor gostaria, né? Porque o trabalhador ele executa exatamente aquilo que o computador manda. Né? O computador virou o gerente que sabe a melhor maneira de executar o trabalho e que, portanto, vai determinar que ela seja executada desta maneira. Então, a rota para quem entregar, como entregar, o tempo de espera. E tudo isso, é claro, é controlado, transformado em dados, né, com a possibilidade, o que permite essas empresas estar vigiando tanto os seus trabalhadores como também os seus consumidores. Tá? Só para nós matarmos aqui, juro mesmo, tá? Então, assim, pessoal, como nós estamos, um dos nossos trabalhos é demonstrar como que o trabalho uberizado, a plataformização do trabalho, é apenas um trabalho capitalista camuflado. Né? Para vocês terem uma ideia, né, esses trabalhadores, os entregadores por aplicativos, 89% da nossa pesquisa, que responderam à nossa pesquisa, tá, concordaram, né, 89% que estão trabalhando só por necessidade, que se não fosse a necessidade estariam em casa em isolamento. Né? 52% deles dizem que a jornada diminuiu com o isolamento e a pandemia. 78% dizem que a sua renda diminuiu com o isolamento e com a pandemia.
E 83% acreditam que estariam mais tranquilos com a carteira de trabalho assinada e não como trabalhadores autônomos. Tá? Esses dados, claro que não é uma amostra, não representativa, mas eles indicam pelo menos o que esses trabalhadores têm pensado sobre o trabalho que desenvolvem. Tem muito mais coisa para falar, gente, mas eu acredito que o tempo já esteja terminando e nós temos algumas perguntas. Guilherme, fique à vontade, por favor. Você já colocou as perguntas aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Estou aprendendo a mexer de também. Sim, realmente, infelizmente, né, todos esses... o isolamento, né, ele favorece eu estou respondendo a primeira pergunta, tá, pessoal? O isolamento, né, com certeza, ele vai favorecer a essas empresas. Né? Eu não sei se o impacto na economia, de um aspecto mais amplo, né, ele também não prejudique essas empresas. Né? Mas, com certeza, a educação à distância, a educação online, né, os trabalhos intermediados por plataforma, etc., eles estão sendo, né, valorizados, digamos assim, num momento de pandemia e isolamento. Né? Joia, segunda questão. Vejam, pessoal, isso é importante. Muitas dessas empresas, né, elas já estão sofrendo diversas resistências em muitos países. Né? 8 de maio do ano passado, nós tivemos a primeira greve global dos trabalhadores motoristas da Uber. Vejam, greve global no universo do trabalho é uma coisa muito rara. O McDonald's, os trabalhadores do fast food norte-americanos, conseguiram organizar, junto com outros países, a primeira greve global, de fato, em 2015, se eu não me engano, 2014. Né? Vejam, a Uber começou em 2009. Nós tivemos tivemos agora em 10 anos a primeira greve global da categoria. Por mais que ainda tenha sido uma greve muito mais tímida do que a do fast food, né, uma categoria que consegue organizar uma greve global, né, em menos de 10 anos, né, é relevante, é extremamente relevante. Né? Como dizia Marx, né, se trouxéssemos Marx para hoje, ele diria: proletários estão sendo recrutados em diversas classes da população, né, em diversos setores da população. Né? As pessoas que trabalham com a Uber, ou como motorista ou como entregadores, são trabalhadores que estão sendo assalariados, né, entrando na relação capital-trabalho. Portanto, nós podemos dizer que também há uma proletarização dos trabalhadores, e com isso nós temos também o aumento das lutas e das resistências dos trabalhadores. 2019 foi a primeira greve global, né? Agora, em 29 e 30 de janeiro, os motoristas da Uber organizaram a primeira associação internacional de luta dessa classe, né? Foram mais de 26 países representados, vários parentes. O Brasil foi o único país que não apoiou, né, a greve marcada para o próximo 1º de maio, que visa principalmente o reconhecimento desses trabalhadores como trabalhadores regulares, assalariados, formalizados, né, e que luta por melhores condições de trabalho também. A terceira questão: há algum estudo sobre os impactos da precarização na saúde desses trabalhadores? Não tenho ainda nenhum estudo em mente que aborde a questão da saúde diretamente, mas o que nós estamos observando é que, dada a falta de um amparo, né, pela lei, essas empresas realmente elas deixam o trabalhador. O filme do Ken Loach está aí para demonstrar para a gente, né, que trata a questão da uberização, mas é fundamental este tema, porque machucou, caiu, bateu, esses trabalhadores param de trabalhar, param de receber,
e também muitas vezes não têm aonde serem atendidos, né? Tamanha a precariedade da atividade que exerce. Sim, pode fechar e entrar de novo, sem problema.